aqui é o professor Judá. E a professora Osleide. Vamos falar hoje de plano cartesiano. Pronto. Ele foi criado com o objetivo de localizar os pontos no espaço. Então vamos lá. Eixo das abscissas, ou eixo X, como é chamado. Que é uma reta horizontal. E temos a reta vertical, que ela é chamada de eixo das ordenadas ou eixo Y. Então nós temos duas retas, certo? Uma reta na horizontal, chamada eixo X, e uma reta na vertical, chamada eixo Y. O que é o plano cartesiano? É a união dessas duas retas. Você vai botar o zero que está no eixo X em cima do zero que está no eixo Y aí destacado. Vamos ver. Então, quando você coloca o zero em cima do zero, aí você forma o plano cartesiano. Então, está aí bonitinho para você o plano cartesiano, ok? Então, aí, o plano cartesiano é composto pela origem e, a interseção do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. Por que é 0, 0? Porque o 0 é o do X e o outro 0 é o do Y, ok, pessoal? Porque eram duas retas. Você colocou um 0 em cima do outro 0. Por isso que aí é chamado de 0,0. Porque um 0 é o do X e outro 0 é o do Y. Agora você dividiu o plano, aí tem quantos pedaços? 4. E então nós vamos ter 4 quadrantes, né? E a contagem dos quadrantes é feita no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Regra básica do plano cartesiano. Quando você for localizar os pontos, o primeiro que se coloca sempre é o X. E o depois sempre é o Y. Então, primeiro vem o X, depois vem o Y. Olha aí o exemplo. Eu tenho um ponto de azul aí, que é formado por um par ordenado, que tem uma ordenada X e uma Y. Mas aí quem é que vai ser o X? Ó, ele está em cima do 3. E o Y está na frente do 2, né? Então aí esse parzinho aí vai ser o 3,2. O 3 é o do X, o 2 é o do Y. Que é traçado uma reta ortogonal do ponto ao encontro do outro ponto, né? Formando um ângulo de 90 graus. Esse é o encontro do par ordenado. 3 da abscissa é traçado com o encontro de 2 da ordenada. Um ponto é formado por um par ordenado. Um par quer dizer 2, ele não está sozinho. O primeiro se chama abscissa e o segundo se chama ordenada. Se eu perguntasse aí apenas a abscissa do ponto, é o 3. Se eu perguntasse a ordenada do ponto, é o 2. E se eu perguntasse o par ordenado, que ponto é esse? É 3,2. O 3 é do X e o 2 é do Y. Aí tem mais outros dois exemplos. Perceba que 1,2 é diferente de 2,1. Nós temos aí o ponto A tem 1 de abscissa e 2 de ordenada. E o ponto B tem 2 de abscissa, porque ele está de frente por 2, e 1 de ordenada, ok? Porque primeiro vem o X e depois vem o Y, lembrando. E aí, vários exemplos, né, Osleide? Vários exemplos. Nós temos um exemplo no primeiro quadrante, que é o par ordenado 3 e 1. No segundo quadrante, que é o par ordenado menos 2 e 3. E temos no terceiro quadrante menos 3 e menos 1, porque todos os valores do terceiro quadrante são sempre negativos. E no quarto quadrante, aí tem 2 e menos 3, que é o ponto, né?
esse ponto aí é um exemplo. Ele está em qual quadrante? Ele não está em nenhum quadrante. Ele está em cima do eixo Y, ok? E quem é o X do ponto? Ó, ele está de frente para o zero. É só olhar lá para o X. Ó. Ele está de frente para o zero. Então o X do ponto é zero. E o Y do ponto? Ó, ele está em cima do 2, então o y do ponto é 2. Então as coordenadas desse ponto aí que eu chamei de A, que está de vermelho, é 0 e 2. Outro exemplo. Outro exemplo aí, nós temos o ponto em cima do eixo das abscissas. Então, eu vou ter o ponto 3, que é o ponto da abscissa, e vou ter o ponto nulo da ordenada, porque ele está de frente para o zero. Pronto, perfeito. E aí, mais exemplos, ok? Que é o mesmo caso anterior. E pessoal, 3 modos de desenhar o plano cartesiano. Tem gente que desenha só nesses tracejados, acho que se chama malha, que cada quadradinho desse aí representa uma unidade, que geralmente os livros trazem. Alguns livros trazem só os números, e alguns livros trazem os tracejados, as malhas e ainda trazem os números, ok? Agora vamos agradecer a todos a participação. E estamos encerrando.